produtor, editor. Explica o que é um carro elétrico. Olha, um carro elétrico, ele tem um sistema que não é a combustão, tá? E o que acontece? Você consegue carregar ele através de uma bateria. A durabilidade da bateria depende de cada produção, né? Cada fábrica, cada fabricante, né? Mas basicamente ele tem um motor elétrico, ele não tem um motor a combustão, não é um motor flex. Então você carrega aí, hoje a maioria vende, você carrega até na bateria, na tomada da sua casa, tá? Tem um sistema que você já carrega. Tá, então não usa gasolina, nem álcool, entendeu? Tá. Usa 100% carregado. Volta para geral, por favor. Deixa eu entender uma coisa então, vamos lá. Aquele carro da Toyota que tinha, aquele grandão que parece um Corolla, que era elétrico, como que era o nome? Você tá falando da RAV4, será? Não, era um sedãzão. O Prius. Prius, isso. E é isso que você acabou de descrever. É o Prius? Não. E aí que eu quero entender, pronto. O Prius, ele é híbrido, tá, pessoal? É diferente. Tá, o Prius, ele é híbrido. Ele é um carro que ele tem os dois sistemas, né? Híbrido não tem nada a ver com o carro elétrico. São coisas diferentes. Exatamente. Na verdade, ele tem o motor a combustão, que é o motor flex, e ele tem também uma bateria. Então, o próprio motor, depende de cada sistema, carrega essa bateria. Então, ele faz uma mistura dos dois. Quando você está na cidade, normalmente, menos de 40 por hora, ele usa a bateria. O Prius vai gasolina nele. Vai gasolina, exatamente. Abastece normal com gasolina. Normal. Mas ele é muito mais econômico. Mais econômico. Muito 30, mais. 30%, mais ou menos. Depende do uso. Né? Por que esse carro não foi para frente? Na verdade, o Prius ele não foi para frente porque ele era feio. Né? Ele é um carro que veio com um design diferente e eu acredito que a população não estava preparada para aquele design ainda. E ele disputa com o Corolla também, vendeu, né? Estados Unidos vendeu muito Prius. Né? No Brasil que não teve tanta aceitação porque ele não era bonito. E disputa com o Corolla também, né? Não disputava. Na verdade, ele era único. Aí, o que aconteceu? A Toyota entendeu isso e colocou esse mesmo sistema híbrido do Prius no Corolla. Hoje você tem o Corolla híbrido, Corolla Cross híbrido e o Corolla híbrido e a RAV4 Mas também. O híbrido, ele anda sem gasolina? Isso eu quero entender. Ele não anda sem gasolina? Sem gasolina. Tem até alguns sistemas híbridos que tem, ali anda seus 30, 20 quilômetros sem a gasolina, mas é muito pouco. Ele anda, você precisa abastecer o carro. Ele anda até 40 por hora na cidade, sem gasolina, não? É uma média, né? Porque cada sistema tem o seu, né? Mas ele vai andar aí dentro da cidade até 40 por hora, ele usa o sistema de bateria. Passou disso, aí o próprio sistema do carro já coloca no motor a combustão. Mas ele anda sem nada de gasolina? Não, tem que ter gasolina. O híbrido tem que ter gasolina. Só o 100% elétrico que anda sem gasolina. O 100% elétrico, fala um exemplo de um carro desse. BYD, né, que hoje está entrando no mercado, é uma realidade já, mas eu acredito que para o mercado brasileiro, a médio e a longo prazo. Quanto é um carro desse hoje? Depende. Tem de 150 mil até caríssimo. 1 milhão. Ainda é caro. Realidade uma realidade brasileira, né? Mas nós tivemos assim, ano passado foi uma média de 48 mil carros vendidos no Brasil. Esse ano nós já estamos com 94 mil carros. Mas ele é elétrico? 100% elétrico. Tá, então vamos lá. Comprei o carro agora. Como que eu meço quantos quilômetros que ele anda, a autonomia dele? Esse é um dos maiores problemas do carro elétrico ainda, tá? A autonomia de grande maioria, ela é baixa. Quantos quilômetros? 150 quilômetros. Vai nem no que é baixo. Exatamente. Mas isso aí nos carros mais baratos. Nos mais caros aí, quando a gente fala do Sil, né, fala do Volvo, que já tem um carro elétrico, inclusive tem aqui em Castro já esse carro. Mas eu comprei um carro desse. Tem uma autonomia maior, de 400 a quilômetros. Aí eu tenho que parar na Sadia e abastecer ele? Não, o elétrico é só carregando. Isso, abastecer é com eletricidade. Isso. Exatamente. Eu teria que fazer isso? Se ele tiver uma autonomia, por exemplo, de 200 km. Se for 150. 150, ele não chega até Cuiabá. Aí tem que fazer o que com ele? Tem que parar em algum lugar e colocar na tomada e carregar ou no carregador. Mas demora para carregar? Depende do carro, mas em torno aí de 7, 8 horas, dependendo do modelo. Não, então é muito inviável para Mato Grosso, que é um estado grande. Ainda é. Muito inviável. A gente ainda não está preparado para isso. 7, 8 horas, você falou? Até mais, dependendo de um carregamento de 100%. O amigo dele aqui, o ajudante dele lá na loja, o vendedor, né, o Wesley, tá falando que é um carro mais pros urbanos. Eu ia falar isso agora, exatamente. Até pra quem tem dois carros, na realidade, né? O cara vai viajar, ele viaja com um, e dentro da aí cidade... ele chega em casa igual carregador de celular, ele deixa carregando a noite toda. E nós temos outro fator também. São Paulo, Rio. Isso. Lá já funciona muito bem, né? Nós temos um outro fator ainda dos carros elétricos e híbridos. Nós vamos ter um aumento de 35% do imposto
Nesses entendeu? carros. O governo, ele Vai taxar. já taxou. Esse aumento ele é gradativo até 2026. Tá? Então vai ter um aumento de 35% no carro zero. Quando você comprar o carro zero, vai ter um aumento de 35% A do imposto. manutenção de um carro desse deve ser muito caro. Olha, não é. Na verdade, eles dão pouca manutenção. A grande maioria aí dá manutenção com a quilometragem a 20, 30 mil Ele não quilômetros. polui o meio ambiente. Exatamente, essa é a proposta. Não né? polui nada Não do meio polui ambiente. meio ambiente. Não queima combustível. Exatamente. Esse é o principal objetivo dele. Entendi. O que está acontecendo no mercado de carros a diesel? O diesel está muito caro, muito alto? Como é que está isso? Então, o mercado a diesel já não é de hoje, né? Já tem um certo tempo aí, em torno de 1 ano e meio, 2 anos, que a gente começou a perceber que os carros a diesel começaram a baixar o valor e ter uma dificuldade de venda. Na minha opinião, cara, o valor do diesel subiu muito. Nós temos um problema aí do seguro. Seguro de um carro a diesel é bem mais caro do que um carro flex, né? Você pegar uma caminhonete a diesel e uma flex, o seguro aí ele é bem mais caro, né? O fator roubo na nossa região, né? Hoje você tem uma Hilux, uma SW4 na nossa região, por isso até justifica o valor do seguro ser tão alto, porque o roubo ele é muito grande, o risco da pessoa é muito grande, né? E nós temos também, Thomas, um fator econômico, tá? Hoje na nossa região, vamos falar da nossa região aqui, o gado está em baixa e a soja também está em baixa. Então, quanto está o litro de diesel hoje, mais ou menos? R$7. Vamos entender o que você está falando. R$7 e pouquinho. Tá, 7. uma Hilux... Vou colocar uma caminhonete, uma Hilux. Aí, o Toyota podia me patrocinar, né? Mas não tem jeito. Vamos lá, uma Hilux. Certo. Ela anda quantos quilômetros com litro de diesel na cidade? Isso aí varia muito, não, né? Mas vamos botar uma média aí de 7 km, mais ou menos. E o diesel tá quanto? 7 e pouquinho. E a gasolina tá quanto? R$6. E anda quanto com a gasolina? A gasolina ela vai fazer um pouquinho mais, uns 8, dependendo do carro, 8,5 mais ou menos. Então não tem por que comprar carro diesel. Exatamente. Concordamos? Esse é o maior problema. Mas aí que tá. Tem Mas por que subiu pessoas que têm tanto? necessidade do diesel, né? Por causa da fração. Exatamente. Guaraná. E o frete? A maioria dos caminhões são feitos com carro não, aí é diesel, outra coisa, né? não, aí é outra coisa, Exatamente. Mas por que subiu tanto? Não era tão caro, né? Cara, isso aí já é uma questão econômica. Econômica, mesmo, uma política, sim. Política econômica. Né? E aí, na nossa região, o que eu falei, o gado está em baixa, a soja está em baixa, que reflete na hora aqui para a gente, economicamente falando. Esses- E aí o